Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Arco Linux. E sim, o nome da distro é Arco Linux, que é uma distro baseada no Arch Linux, mas voltada para Tiley Window Managers. E é uma distro bem interessante, porque apesar de você poder utilizar com o GNOME, com o KDE, com o XFCE, o foco dela é realmente a utilização das Tiley Window Managers. Então, você tem versões ali com o Awesome WM, você tem versões com o Xmonad, com o i3, com o BSPWM, com o IceWM e por aí vai. E você faz a instalação muito facilmente via Calamares, como a gente vai ver nesse vídeo. Além disso, ele já traz os arquivos de configuração todos prontinhos, ou seja, você não precisa ir lá no user share alguma coisa para mover lá para o seu arquivo .config, criar o .config também no caso, porque ele já vem com isso tudo por padrão já feito. Inclusive ele vem com o dmenu, vem com Hoff, vem com Python. É uma coisa que eu pessoalmente não sou muito fã, porque eu gosto de ir instalando o que eu preciso. Mas para quem está iniciando no mundo das Tiley Window Managers, o Arco Linux é de fato uma opção maravilhosa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar aqui para conhecer essas opções. Então a gente vem aqui com o Arco Linux e bota download, pode botar aqui download certinho. Ele vai dizer aqui que tem um erro de escrita, mas na verdade não tem, o Arco Linux existe de fato, não se preocupem com isso. E aí você vai entrar aqui em Downloads e você vai ver que ele vai te dar 4 opções. Curiosamente, as opções D e B vão te levar para o mesmo lugar, tá? Se eu abrir aqui, é basicamente o mesmo diretório. Mas na teoria existem diferenças. Eu tenho aqui até salvo aqui para mostrar para vocês as edições do Arco Linux e as diferenças entre elas. Então você pode ver que tem aqui diferenças, né? A maior diferença que você vai ter aqui entre o B e o D seria basicamente o fato do B ter um tema e um desktop já pronto, né, no caso. E as opções L e S, elas também são instalações mínimas, mas elas vêm, por exemplo, com o XFCE e outras coisas, né? Então, vamos fazer aqui a instalação de um deles e eu vou optar aqui pela versão com o Awesome WM, que é justamente a primeira. E você pode ver que aqui, no link que eu abri, ele está mostrando que ele vem aqui com 1.4 GB, enquanto a versão B vem de 1.6 a 1.9. Então dá para ver que realmente aqui é a versão B, no caso, mesmo clicando na opção D. Ele vai te levar aqui com 1.9 GB. Você clica aqui para fazer um download, eu já fiz o download, então não vou fazer novamente, mas espera acabar e pronto. E a gente vai fazer o teste disso em uma máquina virtual. Então vamos lá, vamos aqui abrir o nosso GNOME Boxes, que é onde eu faço os meus testes, tá? Não se preocupem com isso. E vamos aqui inserir o Arco Linux com o Awesome WM. Não tem aqui a opção ainda, só tem a opção de Arch Linux, então vamos deixar como desconhecido mesmo, que não vai fazer muita diferença. Na alocação de recursos eu vou botar aqui 3 GB, tá? E vou aumentar aqui também o HD para 80 GB. Só por deixar mesmo, tá? Não vai fazer muita diferença na nossa utilização aqui, até porque eu não vou focar muito também. Aqui você tem opções, como você pode ver ali, você tinha opções de drives da NVIDIA, você tinha diversas opções ali para fazer essa instalação, mas não tem problema porque o instalador dele é muito simples, é muito fácil. Então a gente vai conhecer isso na prática agora também em relação ao instalador. Então ele carregou aqui, não demorou muito, mas como eu fiquei sem falar, acabei cortando essa parte, né? E você pode ver que aqui o ponteiro do mouse já é um pouquinho diferente. E você pode ver que ele já entra aqui com um tema, né? Diferente do Awesome WM que a gente conhece por padrão. Você pode ver aqui que ele já vem com outras opções aqui. Ele já vem com consumo de memória RAM, ele já vem com porcentagem de CPU, ele já vem aqui com o calendário, já vem aqui com a hora que está errada, inclusive diga-se de passagem. Já tem um tema aqui feito. Ele tem aqui também dois painéis, né? O painel de baixo basicamente seria para a questão do Tiley. E também vem aqui com um conk que te dá teclas de atalho. Então, por exemplo, você pode abrir o terminal utilizando Super Enter, né? O seu File Manager, que aqui, se eu não me engano, é um Tunar, vem com Super Shift Enter e por aí vai. E você tem aqui algumas opções que não fazem o menor sentido, porque, né, vai depender muito da sua utilização. Por exemplo, Vivaldi. Se você não utilizar o Vivaldi, não faz o menor sentido você ter a opção do Vivaldi aqui. Mas a gente entende, né? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser justamente utilizar o menu para abrir o Arrange R aqui, que tem já por padrão, para a gente aumentar o tamanho dessa tela aqui um pouquinho, porque ela está muito pequena. Vamos botar aqui 1920 por 1080. E você pode ver que ele já vem com muita coisa, né? Ele é bem completinho, as teclas de atalho dele são bem completinhas. Então, vamos fazer aqui a instalação. E aqui por padrão você pode ver que tem 2 tipos de instalação, né? Você tem aqui a versão
para iniciantes e a versão mais avançada. E você aqui também a opção de usar o Gparted para criar partições, né, para fazer o particionamento antes de começar a instalação. No meu caso eu não vou entrar aqui no Gparted, mas eu vou ver aqui as duas instalações, tá bom? Então, eu estou aqui na primeira opção, que é de iniciantes. Ele vai abrir aqui, vai demorar um pouquinho, mas vocês vão ver a diferença, ó. A versão para iniciantes, ela não tem muita coisa. Ela tem aqui um welcome, tem location, keyboard, um usuário, né? E pronto, você não tem muitas opções aqui de fazer essa instalação. Se você vir aqui na opção mais avançada, você vai ver que ela vai te dar muito mais... Olha isso, te dá muito mais opções, é ela que a gente vai focar, né? Então, vamos começar aqui mudando o nosso idioma aqui para português BR, né? E vamos aqui, já mudou basicamente tudo, né? Já mudou aqui o idioma. E aqui o kernel, ele vai muito de acordo com o drive que você vai utilizar em sequência, tá? Então, por exemplo, se você utiliza aqui a última versão do kernel, você pode utilizar essa opção, você pode até clicar aqui para ver o que vai vir junto, mas nesse caso a gente vai utilizar a versão normal mesmo, mas eu vou voltar aqui para mostrar outra opção para vocês. E, por exemplo, aqui a gente tem um próximo, e você pode ver que se você utiliza drives da NVIDIA, você tem duas opções, a versão sempre mais recente e a versão LTS. Então, se você utilizar aqui a versão mais recente do kernel, a opção aqui é a versão mais recente dos drives da NVIDIA. Se você utiliza aqui a versão LTS do kernel, você vai utilizar também a versão LTS da NVIDIA, tá? É basicamente assim que funciona. Nesse caso, eu vou fazer a instalação padrão aqui com os drives mais recentes, só para mostrar basicamente como funciona. E a gente vai partir aqui para a próxima opção, que seria basicamente a tela de login. Você tem o SDDM, você tem o LightDM, você tem o GDM. E claro, como eu falei, você pode clicar aqui e verificar outras opções. Por padrão, ele abre com o SDDM, então eu vou deixar ele aqui por padrão e vamos passar para o próximo. E aqui entra uma parte interessante. Você viu que a gente fez a instalação lá atrás da versão com o Awesome WM. Mas você tem aqui a opção de fazer a instalação também de outras interfaces gráficas, como por exemplo o Gnome, como o Mate, como o Plasma, como o XFCE. E você tem, claro, as Tile Window Managers que você já conhece, algumas até que você não conhece, como por exemplo como o PSPWM que a gente já conhece, né? Mas tem aqui, por exemplo, o CWM, que eu nunca ouvi falar. Tem aqui o FVWM3, a gente tem aqui o LeftWM. Então, tem diversas opções aqui para você fazer a instalação e até conhecer novas Tile Window Managers. No caso, eu vou botar só aqui o Awesome WM, como eu falei, dá uma olhada sempre no que você estiver abrindo, tá? No caso aqui, por exemplo, ele vem com o de menu instalado, ele vem com o FE, ele vem com o Auto RandR, ele vem aqui com outras opções aqui já, padrões do Arco Linux. Eu vou tirar aqui, por exemplo, o Tunar, porque eu não utilizo o Tunar, é basicamente isso. Eu vou tirar também o XFCE Terminal, porque ele vem com um terminal por padrão e a gente vai até instalar outro. Então você vai ver que ele vai vir com muita coisa. É uma das coisas que não me agradam tanto no Arco Linux, é porque ele vem com muita coisa instalada e repetitiva. Tipo, 4 terminais e por aí vai. Então vamos lá. Partir aqui para a próxima opção, a gente tem aqui a opção do Arco Linux Tools, mas eu não vou instalar nada aqui por motivos de que eu quero mostrar realmente para vocês o básico do básico aqui do Arco Linux para ver como ele vem out of the box, tá? Então eu só vou instalar o que realmente eu for utilizar. Aqui na parte de comunicação, a gente tem aqui NeoChat, RexChat, Discord, tem o Telegram Desktop, tem diversas opções aqui para você fazer a instalação também. Eu vou pular mais uma vez. E aqui tem a parte de desenvolvimento de softwares. Então você tem aqui o Leafpad. Eu vou botar aqui o Leafpad porque talvez a gente precise dele, mas tem aqui o Visual Studio e também outras opções. E aqui a parte de escritório também você pode fazer a instalação aqui do LibreOffice, do WPS Office, do OpenOffice e por aí vai. Lembrando que tudo isso que eu estou pulando eu posso fazer a instalação depois, é por isso que eu não estou perdendo tempo agora. Eu posso simplesmente não instalar o LibreOffice aqui e instalar o LibreOffice no pós-instalação. Posso simplesmente, no meu dia a dia, precisar do LibreOffice e fazer essa instalação, tá? Então, não se preocupem com isso. A parte aqui de fontes, eu vou instalar aqui a fonte do Awesome, né? O Awesome Terminal Fontes, não é do Awesome WM, mas é uma fonte Awesome. Muito boa, diga-se de passagem, ela é responsável basicamente por esses Unicodes aqui dos lados da numeração. E aqui a gente tem a opção de multimídia, onde você pode baixar aqui opções para áudio, opções para vídeo também aqui. Tem o Spotify, tem o MPD, tem o VLC aqui e por aí vai. No caso, eu vou passar por aqui sem fazer nenhuma instalação. Na parte de internet, eu vou botar aqui o Firefox.
Mas você pode ver que ele tem aqui outras opções. Ó. Ele tem aqui o Vivaldi, ele tem aqui o Qt Browser, ele tem aqui a opção, por exemplo, de torrent, como o KibiTorrent, como o KTorrent, como o Transmission, que é o que eu utilizo no meu dia a dia. Ele tem aqui diversas opções. Em temas eu vou pular também, ó, vou passar aqui. Em temas eu vou pular também, porque não faz muita diferença para mim nesse momento, mas você pode fazer a instalação de temas como você conhece, através do GNOME Themes lá, né, os temas de GTK. Pulando aqui, a gente tem a parte de gráficos, onde você pode fazer a instalação do GIMP e por aí vai. Lembrando que quanto mais você instalar, mais tempo vai demorar a instalação, né? Aqui é a parte de jogos, eu vou pular também, mas você tem aqui a opção do Proton, já, por exemplo, aqui para ser utilizada. Você tem a opção da Steam ali embaixo. Você tem diversas opções. A parte de terminal aqui, eu vou optar pelo Alacrity, mas ele já vai vir com um por padrão. Então, como eu falei, você pode fazer isso tudo depois, tá? Eu vou utilizar o Alacrity para ficar mais fácil para mim, no caso que utilizo o Alacrity há mais tempo. Não lembro bem qual é o que vem por padrão no Arco Linux. Aqui a parte de File Manager, ele tem aqui File Manager que tem interface, né, como por exemplo o Nautilus, que é o que eu vou instalar, mas ele tem também aqui o Ranger, que é basicamente via terminal, né, via linha de comando. Então vamos dar aqui um próximo, tem a opção aqui de USB Utilities, basicamente, que seria queimar disco, como é antigamente, né, mas aqui seria para USBs. Eu vou pular essa parte, eu vou pular também a parte de utilitários, mas você pode, por exemplo, habilitar aqui, ó, Flatpak, Snap, você pode habilitar aqui do jeito que você quiser, tá? Eu vou pular aqui, eu vou botar somente o HTOP para mostrar para vocês o consumo depois. Mas é de você escolhe o que você quer instalar, nada disso aqui vai dar problema, tá? É bom deixar isso claro, eu só estou pulando mesmo para ser mais rápido, mas nada disso aqui vai dar problema se você fizer a instalação. Tem aqui também algumas outras opções de aplicações. Tem aqui aplicações dos developers do Arco Linux, né? Como, por exemplo, o Arco Linux 7xFCE Git, você tem o Telegram Desktop, são softwares feitos pelos developers do Arco Linux para sua utilização. E aqui a gente vai agora para o restante da instalação, depois de você ter feito tudo isso, a gente vai para o restante da instalação e aqui a gente tem a área de localização. Eu vou deixar aqui como São Paulo mesmo, ele já dá por padrão, e aqui Português Brasil também eu vou deixar por padrão. Aqui, como eu falei, tem a parte de particionamento e é muito mais simples, por exemplo, do que você faria se utilizasse o Arch Linux. Então aqui você tem a opção sem swap, né, onde ele utiliza basicamente o disco todo. Você tem o swap sem hibernação, que vai deixar 6.4 GB de espaço para o swap. Você tem a versão de swap com hibernação, né, e você tem a opção aqui de swap em arquivo, que vai deixar aqui tudo dentro do próprio sistema. Além também aqui da opção aqui XT4, BTRFS, você escolhe a melhor para o seu uso. Eu vou deixar sem swap XT4, mas se eu tivesse fazendo essa instalação numa máquina física, eu botaria aqui um swap, tá? É bom deixar isso claro. Vindo aqui para a parte de usuários, a gente coloca aqui o nosso nome, né? No meu caso, Gabriel, vou botar aqui o nome do computador como Arco, botar aquela senha 123 que vocês conhecem. E aqui vocês botem uma senha diferente para uma conta administrador, ou seja, para superusuário. Eu vou deixar como 123 mesmo, só para efeitos de vídeo. E aqui você vai ter um resumo do que você acabou de fazer, tá? Você vai ver que tem aqui o particionamento certinho para você e tudo mais. E aí você clica em instalar. A instalação não demora muito, mas quando acabar aqui, eu volto. Outro ponto importante, deixar claro aqui, é que a hora que já arrumou, tá? No momento que você mexeu ali na parte de localização, ele arrumou o horário para você. Então, não é algo que você precisa se preocupar. Agora sim, assim que acabar, eu volto. Então, pessoal, ele acabou basicamente agora de fazer a instalação. Deu aí em torno de 17 minutos. Vocês viram que eu realmente não fiz muita coisa de instalação. A gente vai reiniciar agora. Vocês sabem que numa máquina física, depois que você der o reboot, você pode tirar o pendrive. Então, vamos aqui concluir, né? E a gente botou a opção aqui para reiniciar agora, então ele vai fazer a reinicialização aqui do sistema, do jeito que vocês estão vendo. Ele vai sair aqui da tela também do GNOME Box, ele vai meio que fechar o GNOME Box, acredito eu. Não fechar o GNOME Box, fechar basicamente a ISO para reiniciar o sistema. Basicamente é assim que vai funcionar, acredito eu, porque é assim que funciona com todos, né? Então pronto, ele fechou aqui a tela, vamos abrir aqui, ó. Já abre aqui na tela do GNOME Box, já está iniciando aqui certinho pra gente, tá bom? E ele vai iniciar, como vocês sabem, a mesma inicialização basicamente que aconteceria no Arch Linux, sem nenhuma diferença. E vamos esperar aqui
para ir para a tela lá de login, que a gente está utilizando, se eu não me engano, o SDDM, tá? Então é só dar aquela esperada, é o primeiro boot dele, então ele vai demorar um pouquinho mesmo, até porque é uma máquina virtual, e máquina virtual acaba sendo um pouco mais pesada, pelo menos aqui no meu computador, não tenho muito sucesso com máquina virtual, mas carregou aqui, né? Carregou, vamos ver aqui a tela que ele vai mostrar pra gente. Vai ser basicamente o mesmo que eu utilizo no meu dia a dia no Void Linux, que é o STDM, né? Então pronto, ele iniciou aqui, está bem configurado inclusive. Não sei se foi o STDM que eu botei, mas está bem configurado aqui. Se eu escolher aqui a opção de sessão, ó, você vai ver que ele vai me dar a única opção como Awesome WM. Bem lentinho aqui na verdade, para iniciar. Ele vai me dar a opção aqui, ó, unicamente do Awesome WM. Então vamos lá botar aqui a nossa senha, fazer o login. E ele vai entrar aqui pela primeira vez na tela do Awesome WM, que vai ser a tela que a gente viu agora há pouco, né? É uma tela com outro papel de parede, ele tem diversos papéis de parede por padrão, mas a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixa eu dar um quit nisso aqui, vai ser mudar para mim aqui o tamanho da tela, né? Tá muito pequeno esse tamanho da tela, vou utilizar aqui o de menu, que vocês podem ver que tá ali, ó, Super Shift D, ele vai abrir aqui para mim a opção aqui do de menu. Vou escolher aqui para fazer a mudança, né, de resolução, deixar um pouquinho maior e pronto, deixou aqui um pouquinho maior. E as teclas de atalho meio que são as teclas de atalho que eu já utilizaria no meu dia a dia, então nesse ponto não tem muita diferença, é até bem positivo, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui nesse sistema. Primeira coisa que a gente precisa notar, como eu já falei, é que tem dois painéis, tá? E eles estão bem modificados. Você pode ver que eles têm aqui muitas coisas novas. E se você clicar com o botão direito aqui, você vai ver que ele tem aqui diversas ferramentas que já vêm instaladas por padrão. Então, ele tem diversos terminais aqui, por exemplo. Ele tem a opção aqui de adicionar e remover programas, bem parecido com o Pamac. Se eu não me engano é o Pamac, tá? Só não vou confirmar, mas eu acho que é o Pamac. Ele tem aqui opções de terminais. Olha, tem o Alacrity que eu instalei, mas ele tem aqui o Termite, tem o XFCE Terminal, tem o RxVT, que é o que ele abre por padrão. E até se eu abrir e clicar nele aqui, ó, você vai ver que ele vai abrir aqui, mas se eu fechar e abrir de novo, ó, é o mesmo, basicamente. Ele abre aqui com o RxVT como terminal padrão, tá? E outra coisa que ele tem de diferente pro Arch Linux é que você viu aqui que ele tem instalado, que ele tem updates, ó. Ele tem 206 atualizações disponíveis. Eu posso até abrir aqui e rodar basicamente o mesmo comando, sudo pacman su. Ele vai pedir aqui a minha senha, você vai ver que ele vai fazer a inicialização do sistema e vai me dar aqui as opções para fazer aqui os updates. No caso eu não vou fazer nenhum update agora, porque eu não vou utilizar o sistema, só vou mostrar para vocês. E uma das partes que eu considero mais interessantes aqui é que ele já vem com tudo. Ele já vem com o ponto config tudo certinho para você utilizar. Apesar de eu achar que ele vem com muita coisa. Vocês viram a quantidade de terminais que ele tem. Mas, por exemplo, se eu abrir aqui ele pelo Alacrity, vocês vão ver que... Vou limpar a tela aqui, der um zoom para vocês aqui também. Vocês vão ver que se eu der aqui um cd.config, olha a quantidade de coisas que ele já tem aqui. Ele já tem o Nitrogen, ele já tem o Hoff, ele já tem aqui a pasta do Awesome, ele já tem aqui a pasta do Alacrity, ele já tem diversas pastas aqui que ele já próprio fez a configuração para você, ou seja, você não precisa fazer muita coisa aqui. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em cd awesome, por exemplo, e der um ls, ele já está ali com rc.lua pronto. Ele já tem scripts prontos, ele já tem temas prontos. Então, vou entrar aqui no vim rc.lua e você pode ver, ó, que é bem diferente do arquivo de configuração padrão do Awesome WM quando você faz qualquer instalação, né, dele limpo. A começar, claro, pela forma como as bibliotecas estão dispostas aqui, né? Estão arrumadas aqui no sistema. Além disso, ele tem também aqui algumas opções de temas, e a opção de tema aqui é um pouco diferente. Você pode ver que eu estou utilizando ali a opção Multicolor, mas se eu modificar aqui, ó, modificar aqui para o tema número 3, que é o tema ali com o Power Arrow Blue, e der aqui um Restart, ele vai fazer a modificação aqui, ó, modificando para esse tema, tá? E você vai ver que ele está sem gaps aqui, mas depois a gente mexe aqui nos gaps, tá? Ele também tem aqui as opções onde estão os temas aqui, ele tem aqui as opções de browsers, então você pode ver, por exemplo, que você tem aqui o browser 1, que é o Vivaldi, que o Arco Linux deve ter alguma coisa com o Vivaldi, não sei explicar. E você tem aqui diversas opções aqui para abrir o terminal, por exemplo, você pode botar aqui Alacrity, por exemplo, der aqui um refresh aqui, e pronto.
já dei aqui um refresh, então ele vai abrir agora sempre com o Alacrity. E você pode modificar aqui, por exemplo, as tags que estão desse jeito aqui, mas você pode modificar. Você tem a opção aqui dos layouts, você tem diversas opções aqui. E uma das coisas mais interessantes que você deve notar é que ele não tem widgets aqui. O que acontece aqui no Arco Linux é que os widgets ele fica na pasta de temas. Então, por exemplo, se eu entrar aqui em CD, Themes e der um ls, e depois entrar em algum desses temas, aqui, Power Arrow, vou entrar nesse aqui, e der um vim aqui, theme.lua. Você vai ver, ó, que os temas estão aqui, você vai ver que os widgets estão aqui. E sim, é assim basicamente que funciona o Arco Linux. Os widgets, eles servem ao tema e não ao sistema, vamos dizer assim. Então, se você modificar um tema e um tema tiver mais widgets que os outros, isso vai ser levado na sua utilização. Se você, por exemplo, nesse caso aqui, ele tem esses widgets aqui. Mas se eu colocar um tema que não tem esses widgets aqui no arquivo de configuração, ele simplesmente não vai funcionar. É basicamente assim que funciona. E eu não sei se eu gosto muito disso, tá? Eu prefiro no arquivo de configuração da rc.lua para que ele não dependa, basicamente, do tema que está sendo utilizado, porque claro, a gente gosta de mudar temas. Mas você pode ver que é bem completinho, né? É um tema bem completinho, você tem a opção de fazer as suas modificações aqui do jeito que você quiser. Ele tem aqui a parte que mostra as atualizações também, ele tem aqui conexão com a internet, o volume, já vem aqui, né, por padrão, apesar de você ter um outro aqui também. Você tem aqui a opção de trocar de papéis de parede, então tipo o Next aqui, ó, mudou o papel de parede, se eu der o Next ele muda o papel de parede depois de novo, e por aí vai, mudou aqui de novo. Então pronto, ele tem essa modificação aqui, tá? Então é basicamente assim que funciona. Mas tirando essa parte, o restante também é um tanto quanto curioso. Se eu der aqui diversos CDs aqui para voltar e der um clear, mais um ls, vou entrar aqui agora na pasta do Alacrity. Vou entrar aqui na pasta do Alacrity e ver o que tem. Vim, Alacrity, aqui tem duas opções. Vamos botar aqui Alacrity YML. Você pode ver que ele tem aqui, ó, o arquivo de configuração dele já com as modificações feitas. E aí você pode fazer a modificação de acordo com o que você quiser. E isso vai valer para qualquer coisa aqui. Se eu entrar aqui, por exemplo, no Hoff, então vim, Hoff, config.rase, o Hoff aqui já está modificado do jeito dele, tá? Do jeito que o Arco Linux acha que deve ser, mas é claro, é o jeito que ele acha que deve ser, mas você pode fazer as suas modificações sem nenhum problema. E aí você pode fazer essas modificações de diversas formas. Se eu botar aqui, por exemplo, vim, eu não achei ali ainda o PyCon, mas eu acho que está aqui, né? Não tem o PyCon aqui. Não sei onde está o PyCon aqui, então. Vamos entrar aqui em Awesome, que talvez esteja aqui. O PyCon está aqui, por algum motivo. Então, pycon.conf, ele também já tem aqui as modificações dele aqui também, ó, para você utilizar no seu dia a dia, tá? Então, o Arco Linux ele é bem completo nesse ponto. Ele vem até certo ponto, eu diria bloated. Eu não gosto de utilizar a palavra bloated com frequência, porque às vezes as pessoas acham que ter tipo 3.000 pacotes é bloated, sendo que você utiliza eles. Mas nesse caso especificamente, eu realmente acho que o Arco Linux é bloated, porque ele vem com muito extra. Ele vem tipo com 4 opções de terminal para você utilizar. É desnecessário. Ele vem com um arquivo de configuração todo modificado para 3 browsers, com teclas de atalho de coisas que você talvez nem queira utilizar. Eu entendo a ideia de você deixar o sistema todo pronto e cobrir tudo que o usuário precisa, mas nesse caso específico eu acho que há um excesso, até porque você pode fazer essa instalação e ninguém que vem para o Arco Linux ou para o Arch Linux ou para o Artix Linux é alguém que não conhece um pouco de Linux, então a pessoa sabe como utilizar um gerenciador de pacotes. Então não faz sentido a pessoa ter 4 opções de terminal, por exemplo, mas é uma crítica minha, você pode discordar. Então, é dessa forma que eu penso. Mas eu realmente acho que, no geral, no contexto geral da coisa, o Arco Linux é uma opção interessantíssima. Porque é uma distro que muita gente tem vontade de testar sem saber. Porque é aquilo. Você pode querer testar qualquer distro com uma atalho Window Manager. Mas, se você tem uma distro voltada para isso, que te dá tudo isso por padrão, que configura o sistema para você por padrão, é muito bom,
né? Você não precisa perder tempo fazendo configurações. Olha como está o sistema e eu nem fiz nada. Eu simplesmente troquei ali o tema que estava sendo utilizado. E eu já tenho widget ali de memória RAM, de volume, de internet, já tenho um calendário, já tenho tudo certinho, sem que eu precisasse colocar nada. Então, out of the box, isso é muito bom, tá? E é basicamente esse o review aqui do Arco Linux. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se vocês utilizam o Arco Linux, deixa aqui nos comentários. Se vocês têm vontade de utilizar o Arco Linux, deixa nos comentários. Deixa também o seu like, se inscreve aqui no canal para dar aquela força e até a próxima.